Esta é a história do reverendo Richard Wurmbrand, romeno de nascimento, que durante 14 anos foi prisioneiro dos comunistas e torturado em sua própria terra. Mas durante boa parte de sua vida, Richard Wurmbrand foi um ateu convicto. Um dia, mesmo sendo ateu, ele orou a Deus lançando o seu desafio. Deus, eu sei com certeza que tu não existes. Porém, se por acaso existires, o que eu duvido, não é minha obrigação acreditar em ti. É tua obrigação te revelares a mim. Nessa mesma hora, numa vila qualquer nas montanhas da Romênia, um velho carpinteiro orava assim: Meu Deus, eu te servi na terra e desejava ter minha recompensa tanto na terra quanto nos céus. E a minha recompensa deve ser que eu não morra antes de ter trazido um judeu para Cristo, porque Jesus era do povo judeu. Porém, eu sou pobre, velho e doente. Não posso ir em busca de um judeu. E em minha vila não há judeu algum. Traze um judeu à minha vila, e eu farei o melhor que puder para levá-lo a Cristo. Richard, você pode me responder o que viemos fazer neste lugar? Que vila é esta? Eu mesmo não sei, minha querida. O que eu sei é que eu precisava vir. Mas vir para quê? Por quê? Meu querido, você está tão estranho. Há dias que percebi isso. Venha, vamos perguntar àquele velho que vila é esta. Mas como? Vocês não sabem onde estão? Não sabemos, meu senhor. Meu marido insistiu para vir aqui e nem mesmo ele sabe por quê. Talvez eu saiba, mas eu estou com medo da confirmação da verdade. Eu sou ateu. Não acredito em Deus. Fiz um desafio a ele, que ele se revelasse a mim. Agora eu não sei. Eu não sei como vim parar aqui. Por Deus! Não vai me dizer que o senhor é judeu? Sim, sou. Eu sou um judeu romeno. Louvado seja Deus! Um judeu! Um judeu! Mas o senhor é a resposta às minhas orações. Por favor, venha comigo, sim. Eu tenho casa, uma família. Precisamos conversar. Venha comigo. Lendo a Bíblia que o velho montanhês lhe deu, Richard compreendeu que até aquele dia sua vida não tivera uma razão de ser. Comparando minha vida com a vida de Jesus, eu chego à conclusão de que não tenho sido nada. Meu ateísmo tem cegado meus olhos a ponto de não ver Deus. Eu também tenho sido uma inútil, meu querido. Mas não somos culpados. Jamais alguém nos deu uma Bíblia para ler. Nunca ninguém nos ensinou a palavra de Deus. Mas de hoje em diante,
levaremos Cristo ao coração de todos aqueles que nunca ouviram falar dele. Mesmo que isso nos custe a própria vida. E ambos, marido e mulher, trouxeram outras almas para Cristo. E estas outras almas trouxeram ainda mais almas para Cristo, e então uma nova congregação luterana estabeleceu-se na Romênia. Mas chegou o tempo do nazismo, e a Romênia foi invadida. Os nazistas passaram a perseguir tanto os grupos protestantes como os judeus. Richard Wurmbrand já era o líder da igreja, sendo o seu fundador. Ele e a esposa foram várias vezes presos e açoitados. Agora chega! Ela recebeu o castigo. Foram 22 chicotadas. Atirem essa mulher lá fora na rua. Lá é que é o lugar dos crentes. Eu já estou bem, Richard. Não sinto mais dores. Minha querida, eles açoitaram você. Você também foi açoitado? E nem por isso sentiu sofrimento. Não, eu não senti. Esses nazistas ainda não perceberam que açoites físicos podem ser suportados. Que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a toda e qualquer tortura. Deus está conosco e tem nos dado forças. Sim. E agora, vamos falar de nosso filho. Era em Jesus e em nosso filho que eu pensava enquanto me açoitavam, Richard. O nosso filho que está para nascer. Nós não podemos dar a ele um nome judeu. Os nazistas não gostam de judeus. Por isso eu pensei, seja homem ou mulher, o nome dele deve ser bem escolhido. Quando o filho de ambos nasceu, foi-lhe dado o nome de Mihai. E Mihai, desde cedo, passou a seguir os passos dos pais, ganhando novas almas para o convívio de Cristo. Por essa época, agosto de 1944, 1 milhão de soldados russos entraram na Romênia e assumiram o poder do país, expulsando os nazistas. Agora estamos nas mãos dos comunistas. Isto quer dizer que teremos dias ainda mais difíceis. Os russos são materialistas. É um povo educado no ateísmo. Mas isto não quer dizer que são insensíveis. Eu sei que muitos deles receberão a palavra de Cristo e o aceitarão em seu coração. Oh, Richard, o que mais me impressiona em você é a convicção com que fala. Um missionário de Deus tem sempre certeza quando fala de Cristo. Vamos criar uma igreja subterrânea que será fiel à evangelização. Secretamente imprimiremos milhares de evangelhos e os distribuiremos aos russos. Mas como? De que forma faremos isso? Os soldados russos estão lutando há muito tempo. E muitos deles deixaram filhos na Rússia. Crianças que eles não veem há anos. Sim, eu sei. E então? Eles, como qualquer outro povo, têm grande afeição por crianças. Pois nós usaremos nossas crianças, um exército de crianças, para distribuir nossas bíblias e panfletos entre eles. Acha que dará certo? Eu tenho certeza que sim. Mihai será o primeiro a testar a minha ideia. Nosso filho. O nosso filho, minha querida. Cristo estará com ele. E nada lhe acontecerá.
E foi assim que Mihai, juntamente com outras crianças da sua idade, passou a entregar bíblias e panfletos aos soldados russos que encontravam nas ruas, parques e praças. Os soldados acariciavam suas cabecinhas e com eles falavam carinhosamente, pensando em seus filhos que não viam há tantos meses. Na verdade, o que era perigoso aos crentes fazerem abertamente, seus filhos faziam em completa segurança. Certa noite, Richard recebe uma visita. Isto me foi entregue por um desses meninos que vivem nos parando na rua. É uma Bíblia? Sim, uma Bíblia. Eu sou tenente do exército russo e segui o menino e vi quando ele entrou aqui. Deve ser meu filho. Mas vamos entrar, por favor. O menino que entregou o livro é aquele? Sim, é exatamente aquele. É meu único filho, Mihai. E aquela é minha esposa. E então, tenente? Veio nos prender? Prender? O senhor é um tenente do exército russo? Sim, sou. Mas estou aqui à procura de luz. À procura de luz? Li alguma coisa do que se acha escrito neste livro e cheguei à conclusão de que devo saber mais, muito mais. Pertenço a um povo que se tem conservado na escuridão. Por favor, diga, é esta a verdadeira palavra de Deus? Sim. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Então, por favor, fale-me mais sobre ela. Diga-me tudo. Sinto que devo saber tudo sobre Cristo. Assim como aquele tenente, tantos outros militares russos foram convertidos e, através deles, a igreja subterrânea enviou milhares e milhares de bíblias e evangelhos às suas famílias que se encontravam na Rússia, difundindo a palavra de Deus. Em fevereiro de 1948, um domingo, Richard Wurmbrand foi sequestrado pela polícia secreta, que movia tenaz perseguição aos cristãos. 8 anos mais tarde, ele contaria num livro. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro sob a força das pancadas. Depois, atirados em refrigeradores, celas refrigerantes tão frias que se formava uma camada de gelo na parte interna. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Muitas vezes, perguntei aos torturadores: vocês não têm coração? Não se pode fazer omelete sem primeiro quebrar os ovos. E não se corta madeira sem fazer os pedaços dela voarem. Eu conheço isso.
É uma citação de Lenin. Então deve saber que não se acaba com os crentes usando de gentilezas. Mas somos humanos. Vocês estão lidando com seres humanos. Cada açoite ou tortura produz dor. E há mães que choram por saberem do sofrimento dos filhos. Somos materialistas. Para nós não existe mais nada além da matéria. Não há Deus, nem vida futura, nem castigo pelo mal. Podemos fazer o que queremos. Era desta forma que os comunistas nos consideravam quando caíamos numa daquelas prisões. Ali, deixávamos de ter um nome para sermos um número. Houve o caso de uma jovem da igreja subterrânea que foi presa no dia do casamento. Nesse dia, lá estava ela, vestida de noiva. O dia mais maravilhoso na vida de uma moça. De repente, a porta foi empurrada e a polícia secreta invadiu. Você está presa. Eu? Por ser uma crente que faz parte da igreja subterrânea. Faço parte, sim. Orgulho-me de pertencer a Deus. Deixará de pensar assim depois que passar alguns dias na prisão. Foi algemada. Mas antes que a levassem de vez, ela olhou para o seu amado. Depois, beijando os grilhões que envolviam seus pulsos, ela disse: agradeço ao meu noivo celestial estas joias com que me presenteou no dia do meu casamento. Agradeço-lhe por ser digna de sofrer por ele. E foi arrastada, deixando atrás de si os crentes e seu noivo a chorar. Todos ali sabiam o que aconteceria a ela. 5 anos depois ela foi libertada. Era uma mulher alquebrada e destruída, aparentando ter uns 30 anos. Seu noivo ainda a esperava. E quando ele lhe perguntou pelos seus horríveis sofrimentos, ela simplesmente respondeu: tudo que sofri ainda não paga o quanto Cristo sofreu por mim. Oito anos depois, Richard Wurmbrand deixou a prisão. Perdera muito peso, adquirira horríveis cicatrizes, fora brutalmente espancado, recebera pontapés, passara fome. Voltou a pregar a palavra de Deus, mas preso novamente, foi atirado numa cela escura. E mesmo sabendo que não podia pregar na prisão, ele não deixou de levar os ensinamentos de Deus aos condenados que precisavam deles. Com sua esposa aconteceu o mesmo. Agarrada pela polícia secreta, foi vítima das piores torturas. Numa carta, ela contou: as mulheres eram obrigadas a trabalho forçado em um canal que tinha de ser construído. E tinham de executar a mesma tarefa que os homens. Removiam terra no inverno. Comíamos ratos e cobras para não morrermos de fome. Uma das diversões dos guardas aos domingos era empurrar mulheres para dentro do rio e depois pescá-las. Isto fazia com que eles rissem muito e se divertissem bastante. Minha fé em Deus me fazia suportar tudo isso. Apenas pensava em meu filho, meu querido Mihai, que ficara sozinho sem o amor de uma mãe, de um pai. Soube mais tarde que ele fora apanhado por uma família cristã. Mas como não se podia dar abrigo ao filho de um condenado, quando a mulher que o recolheu foi descoberta pela polícia, sofreu as piores torturas. Todos os seus dentes foram quebrados a pontapés e seus ossos fraturados. Nunca mais ela pôde trabalhar. Ficou aleijada para o resto da vida.
Depois de anos de sofrimento nas prisões comunistas, o casal Wurbrand tornou a se juntar. Foi então que o jovem Mihai pôde afirmar: Está lembrada, mãe? Lembrada? Do quê? Hoje só lembro que estou feliz por ter reencontrado meu marido e meu filho. Minha querida, eu também estou muito feliz. Mas a senhora lembra quando, depois de 2 anos que estava presa, eu consegui permissão de visitá-la na prisão? E acha que eu poderia esquecer? Eu estava descrente de Deus. Eu não queria mais aceitar Cristo no coração. Mihai, como pode dizer uma coisa dessas? Achava que Deus não existia porque o senhor e mamãe estavam na prisão e ele consentia nisto. Mihai! Mas Deus me deu uma resposta. Foi naquele dia, mãe. Vi a senhora por trás das grades de ferro. Estava tão suja, magra, com as mãos calejadas pelo trabalho forçado, vestindo um esfarrapado uniforme de prisão. Eu quase não reconheci a senhora. Perguntei a mim mesmo: é esta minha mãe? Oh, Mihai! Lembro bem que a senhora me olhou dentro dos olhos, como se procurasse minha alma e me disse... Lembra o que foi que me disse, mãe? Sim, é claro que me lembro. A senhora me disse: Mihai, creia em Jesus. Sim. Mihai, creia em Jesus. Foi quando os guardas agarraram a senhora com violência e selvageria e a levaram. Eu chorei, mãe. Chorei quando vi os guardas arrastando a senhora só porque havia me dito: Mihai, creia em Jesus. Oh, meu filho. Nesse minuto eu me converti, mãe. Compreendi que se Cristo pode ser tão amado sob aquelas circunstâncias, dor, sofrimento, fome e miséria, é porque Ele é realmente o Salvador. E nunca duvide disto, meu filho. Jamais duvidarei, papai. Por causa do trabalho no desenvolvimento da igreja subterrânea, Richard Wurbrand esteve para ser preso. Então, desta vez, 2 organizações, a Missão Norueguesa para os Judeus e a Aliança Cristã Hebraica, pagaram um resgate de 2.500 libras por ele. E lhe pediram que deixasse o país. Deixar a Romênia, Richard? Os líderes da igreja subterrânea acham que devo usar esta oportunidade para ser a voz da igreja no mundo livre. E você, o que pensa disso? Eu sou um missionário a serviço de Deus. Se acham que devo falar ao mundo ocidental dos meus sofrimentos, eu irei. Acho mesmo que o Ocidente deve saber do trabalho corajoso que a igreja subterrânea realiza na Romênia. Essa será a sua missão? Sim. No entanto, meu coração ficará nesta terra, pois jamais vou esquecer o meu povo. Amanhã vou ser entrevistado pela polícia secreta. Naturalmente me farão ameaças. Você pode ir para o Ocidente. Pode pregar Cristo quanto queira, mas não nos aborreça. Aborrecer? De que maneira? Falando coisas contra nós, contra o nosso regime. Sabia que receberia ameaças. Não são ameaças. É o que vai acontecer se contar o que lhe aconteceu nestes últimos anos. Em primeiro lugar, podemos pagar alguém para matá-lo ou raptá-lo, trazendo-o de volta à Romênia. Eu sei que podem fazer isso. Como também podemos destruí-lo moralmente, espalhando uma história sua com uma jovem, ou então um roubo, ou qualquer outra coisa. Os ocidentais são facilmente enganados com esse tipo de história. Muito bem, agora pode ir. Faça uma boa viagem e não esqueça o que acabei de dizer.
O que a polícia secreta queria com você? Foi como eu pensei. Eles me ameaçaram. Permitem que eu vá para o Ocidente, mas que eu não fale contra o regime. Eles confiam muito num determinado processo pelo qual eu também passei. Processo? O da lavagem cerebral. No Ocidente existem muitos que sofreram esse processo e hoje vivem calados. Outros louvam o comunismo depois das torturas por que passaram. Naturalmente, eles estão pensando que eu também ficarei calado. Mas, para um seguidor de Cristo, o mal nunca é permitido. A presença do diabo jamais será permitida. Em dezembro de 1965, Richard Wurbrand deixava a Romênia. No entanto, antes de partir, ele foi visitar o túmulo do coronel que o mandou prender, decretando sua prisão por vários anos. Sobre a sepultura, Richard colocou uma flor. Coloquei uma flor sobre o seu túmulo. Fazendo isso, dediquei-me a trazer as alegrias de Cristo que tenho para com os comunistas, que são tão vazios espiritualmente. Richard Wurbrand veio para o mundo ocidental. Na época, o preço da libertação de um prisioneiro era de 800 libras. Mas o preço de Wurbrand foi fixado em 2.500. Em maio de 1966, ele testemunhou em Washington, perante a Subcomissão de Segurança Interna do Senado americano, ocasião em que tirou a camisa para mostrar aos presentes 18 profundas cicatrizes provocadas pelas torturas físicas. Sua história foi levada ao mundo pela imprensa livre. Foi advertido que o regime comunista da Romênia decidira eliminá-lo. Apesar disso, não silenciou e continua a dar o seu testemunho. Tem sido chamado a voz da igreja subterrânea e líderes cristãos o consideram um mártir vivo e o Paulo da Cortina de Ferro. Sua mensagem é um libelo de amor e paz. Odeio o sistema comunista, mas amo os seus homens. Odeio o pecado, mas amo o pecador. Amo os comunistas de todo o meu coração. Eles podem matar os crentes, mas o amor que estes têm por aqueles que os matam, esse amor eles não destroem. Não tenho o menor rancor aos comunistas, nem mesmo aos meus torturadores. Louvado seja Deus.